vida. Meus irmãos, minhas irmãs, reverendos diáconos, reverendas religiosas, povo de Deus aqui reunidos, autoridades civis e militares do município, quem está em casa e que reza conosco através da Pascom, da nossa web TV da Pascom, da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Esses 3 dias, hoje, amanhã e sábado, nós vamos vislumbrar tudo que profeticamente nós já vivemos e celebramos nas 5 semanas da Quaresma. Hoje nós estamos entrando no coração da Páscoa dos judeus, onde Jesus celebrou com a humanidade a aliança definitiva de Deus conosco. Se vocês fizeram o itinerário quaresmal, vão se lembrar que esta aliança foi anunciada solenemente pelo profeta Jeremias e disse que é uma aliança que não é mais somente construída por palavras gravadas num livro ou na pedra, mas é uma aliança que está gravada no coração de toda a humanidade, porque o amor de Deus atinge o coração do ser humano. E o coração é símbolo exatamente deste amor. Esta celebração de hoje, a missa da ceia do Senhor, que popularmente a gente conhece como lava-pés, é a porta de entrada do tríduo pascal. E é importante, já está aí nas redes sociais, as pessoas colocando lá o vídeo do padre Vila Verde, dizendo que o tríduo é a celebração, como se fosse uma única celebração, e vocês vão perceber, os coroinhas tocaram a chamada hoje, amanhã nós não teremos sino, sábado nós não teremos sino para chamar o povo, porque a chamada foi hoje, e nós somos convidados para participar deste evento único, hoje, amanhã e sábado. E o que recorda para nós esta ceia do Senhor que nós estamos celebrando? Recorda que para nós nos sentarmos à mesa com Jesus, é preciso, antes de tudo, aprender a lavar os pés uns dos outros. O gesto do lava-pés que nós vamos ter, e aqui já estão as pessoas que foram convidadas para isso, é narrado somente pelo Evangelho de João, porque o Evangelho de João inverte a lógica do mundo, do poder, da grandeza, da ostentação para o serviço. Jesus faz questão de dizer aos seus discípulos que quem quiser ser grande no reino, seja aquele que serve a todos. E Ele é o maior de todos, Ele é o mestre de todos, Ele é o Filho de Deus. E diz: eu sou o mestre e Senhor, e vos lavei os pés, por isso lavai os pés uns dos outros. Portanto, a lógica do engrandecimento do ser humano passa, eu dizia no último domingo na homilia, passa pela cruz, mas só assume a cruz aquele que é capaz de também assumir a humildade de vida e o amor concreto.
traduzidos, né, por aquilo que também nós ouvimos na segunda leitura de domingo passado, que tem a capacidade de abaixar-se para elevar o outro. Jesus é o Deus que se abaixou. Vocês lembram? Eu usei um verbo ou um substantivo no domingo passado, que talvez seja estranho para nós, que foi o verbo, que foi o substantivo kenosi, que significa abaixamento. Então, quem é que se abaixou? Quem se humilhou e se fez obediente até a morte e morte de cruz? Foi Jesus, o Deus que se abaixou. E quem é esse que se abaixa? É aquele que diz na primeira leitura de hoje: eu vi o sofrimento do meu povo, eu desci para libertá-lo. O Deus libertador que desce é o Deus de Jesus que se abaixa para lavar os pés. O Deus de Jesus que olha o pecador de baixo, não se coloca acima, não se enche de glória, porque a glória é a cruz, a glória é entregar a vida, a glória é amar sem medidas. Na ceia do Senhor, que nós estamos celebrando agora, como outrora foi celebrada por Jesus e seus discípulos, nesta ceia estão de mãos dadas as memórias de dois gestos importantes. Quais são os dois gestos? A Eucaristia e o sacerdócio. A Eucaristia que torna presente e viva no meio da comunidade dos discípulos de Jesus o próprio Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós olhamos para o pão, vemos a aparência de pão, mas o que nós temos é o próprio Jesus, seu corpo, sua alma, sua divindade. O pão vivo que desceu do céu. E ainda ele mais diz: este pão que eu dou é um pão que faz a humanidade ter vida eterna. E o sacerdócio? O sacerdócio deixado por Jesus, instituído neste memorial ou nesta celebração pascal, é ponte. O sacerdote é o que faz a ponte entre o povo e Deus, e entre Deus e o povo. Por isso é muito importante que nós, sacerdotes, lideranças religiosas da comunidade, não construamos ao redor de nós muros que dividam ou que excluam, mas que nós possamos construir pontes, sobretudo a partir da experiência do amor, onde as pessoas possam ir e vir e se encontrar com o nosso Deus, um Deus vivo que se abaixa para estar à nossa altura, para nos acolher, para nos abraçar, se preciso for, para nos transformar e assim, nesta transformação, nós podermos colher a plenitude da vida. Nós estamos, portanto, no coração da Páscoa dos judeus. Desde a origem, a Páscoa simboliza uma passagem. Depois da celebração da primavera e dos ázimos, o texto guarda a memória da Páscoa da libertação do povo do Egito. Portanto, a partir desta libertação que nós ouvimos, o povo vive uma nova experiência. E quando nós, no domingo também, estivermos aqui celebrando a nossa Páscoa, nós temos uma nova experiência. Não somos mais um povo escravo do pecado. Não. Somos um povo liberto pela graça do nosso Deus, que se abaixou, que morreu
alto da cruz os nossos pecados, a fim de que nós tenhamos uma nova vida. Se o povo judeu teve uma nova experiência a partir da libertação do Egito, vivendo na terra da promessa, nós também, nos dias de hoje, celebrando a nossa Páscoa cristã, temos essa nova experiência, a libertação dos nossos pecados e a libertação da morte. O Cristo ressuscita para que nós sejamos novas criaturas. Essa libertação de que nós falamos significa vida nova, esperança nova, futuro novo. Significa uma vida fecundada pelo poder de Deus que restaura todas as coisas. O texto da primeira leitura, ao se referir à Páscoa dos judeus, diz: este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor. Também nós, quando celebramos a nossa Páscoa, é um dia memorável, porque Deus agiu em nosso favor. Deus veio ao nosso encontro, estendeu a mão para nós, nos levantou das nossas quedas e nos pôs no caminho da vida e da vida em plenitude. Não nos esqueçamos que a missão de Jesus, o Filho de Deus, ou o Deus conosco, é exatamente esta: dar vida e vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. O texto do Evangelho que nós ouvimos hoje traz o gesto do lava-pés. E quando Jesus faz esse gesto, ele já sabia que tinha chegado a sua hora. A hora da plenitude, a Páscoa da cruz e da ressurreição. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus viveu o amor com todas as suas consequências, mesmo no gesto radical e proibido de lavar os pés. Pedro se levanta e diz: tu não me lavarás os pés. Como pode o mestre lavar os pés do discípulo? Jesus inverte a lógica para aquela que nós já dissemos no começo. A lógica de Jesus para a gente ser grande e para a gente chegar à plenitude é a do serviço, a da humildade e a do amor. Jesus derramou água na bacia, tirou o manto, levantou-se da mesa, pegou uma toalha e começou a lavar os pés do discípulo, enxugando com a toalha com que estava cingido. Jesus estava, portanto, comunicando que a lógica do Evangelho deveria ser diferente da lógica do mundo, e por isso não bastavam as palavras, era necessária o gesto, ou a ação, ou a concretude. Era necessária uma vida vivida e implicada no amor. Quando chegou a vez de Pedro protestou: Senhor, tu não me lavas os pés. Porque Pedro não conseguia entender a nova lógica. Às vezes também nós não conseguimos. Quando a gente olha o líder da nossa igreja, o Papa Francisco, dizendo: sacerdotes, perdoem sempre, perdoem tudo, acolham as pessoas. Muitos de nós não queremos aceitar isso e queremos colocar fardos pesados nos ombros dos outros, apontar o dedo para as feridas dos outros, quando nós também temos feridas, e muitas feridas, e elas estão abertas.
por nós não aceitarmos as nossas feridas, nós queremos rasgar as feridas dos outros. Jesus está dizendo que nós precisamos amar. O líder da nossa igreja, a pedido de Jesus, está nos ensinando a acolher. E ao invés disso, nós estamos querendo excluir. Pedro não entendeu a nova lei do amor. Mas existe um diálogo entre os dois. E Jesus dá a entender que para seguir é preciso estar aberto a duas coisas. Em primeiro lugar, ao discernimento. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que não é de Deus, eu descarto. O que me ajuda a ser de Deus, discípulo de Jesus, membro dos filhos de Deus, eu acolho e vivo. E a segunda coisa é a conversão. Nós ficamos a quaresma todinha cantando o refrão daquele canto que está inspirado na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo. Aí eu me pergunto, e já vou concluindo, será que nós estamos convencidos de que nós precisamos desta conversão e nós entendemos o que significa conversão? Será que nós entendemos o que significa isso? Na quinta-feira que antecedeu o início da Semana Santa, nós fizemos aqui a nossa celebração penitencial. E nós ouvimos a profecia de Isaías, que dizia sobre a conversão: deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Converter-se é isso, deixar o mal de lado e aprender a fazer o bem. A semelhança de Jesus, que olhando os seus passos, os seus gestos, nós vamos entender, Jesus passou pela nossa vida, pela vida da humanidade, sempre fazendo bem. Então, para seguir Jesus é preciso isso, discernimento e conversão. Jesus também diz: nem todos estáis limpos. É claro que Jesus sabia que entre os seus discípulos, como muitas vezes entre nós, há também aqueles que traem. E aprendemos domingo passado como nós fazemos para atrair o amor. Lembram? O amor que é uma vida gastada por nós como a vida de Jesus. Amor eterno que nos amou. Nós traímos o amor, excluindo, dando bufetões e cusparadas, sendo arrogantes. Claro que isso nós não precisamos disso. Jesus advertiu Judas: nem todos estáis limpos, nem todos nós estamos limpos. Certamente pode acontecer que no meu coração, na minha vida, haja a impureza, como na vida de vocês também pode haver essas impurezas. A conversão de quem segue Jesus, deve ser sempre por dentro do amor, por dentro do lava-pés, pela capacidade da gente ser mais humano e mais fraterno. Como os bispos do Brasil estão propondo a nós, Igreja do Brasil, a viver essa experiência da amizade social, porque todos nós, a partir de Jesus e do amor de Deus, somos irmãos uns dos outros. Disse Jesus a mim e a vocês. Disse Jesus a Pedro, a Judas, o traidor, aos seus discípulos daquele tempo de hoje: se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns dos outros, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. O Papa Francisco,
E agora, realmente concluindo, diz assim: a meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, ou seja, a nossa meta é a plenitude de Deus, que já foi alcançada por nós, pelo Cristo ressuscitado. A nossa meta é a plenitude de Deus. E quem nos faz chegar a essa plenitude, viver essa plenitude, diz o Papa Francisco, é o Cristo, que uma vez por todas já ressuscitou para nos dar plenitude. Jesus revelou que a plenitude se encontra no mandamento do amor, no serviço aos irmãos e irmãs, na experiência da Eucaristia. A experiência da Eucaristia. Vejam, o amor tão grande que se fez nosso alimento. Qual é a finalidade? É que, comungando de Jesus, nós já possamos viver o céu aqui na terra. Isto é plenitude de vida. Isto é plenitude de vida. E é trazida por Jesus, para nós, por Jesus Cristo, o pão da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.